Raciocínio lógico matemático. Quem odeia? Quem odeia? Quem não gosta? Sobrou alguém? Quem assim, tanto faz. E quem gosta? Pô, graças a Deus tem gente que gosta. A matéria é boa pra caramba. E eu falo pra vocês, sem raciocínio lógico não se passa em concurso. Sem raciocínio lógico não se passa em concurso. Professor, eu vou fazer aquele que não tem raciocínio lógico. Tá difícil, hein? Tá difícil aquele que não tem raciocínio lógico. Tá com medo da tonfa, cara? Com medo não, né? Segura aí. Segura minha tonfa aí. Então, gente, é o seguinte. Falta uma semaninha pra prova, né? Os ânimos estão exaltados. Os senhores já estão tremendo. Estudei. Tá chegando o dia. Como eu falei para os senhores. Concurso é maratona ou é prova de velocidade? É prova de velocidade. Você treina para chegar naquele momento de 50 metros ali e dar tudo de si. Então eu espero que os senhores, na semana que vem, cheguem com tranquilidade para naqueles 50 metros chegar em primeiro. Chegar na frente. Professor, eu não cheguei na frente. Pode chegar até o 1.500, sem problema. Tá tranquilo. Até o 1.500, beleza? O que eu fiz em raciocínio lógico? Trouxe algumas questões. Fiz um voodoo, fiz umas orações, inventei para pegar a questão da prova aqui. Professor, vai estar escrito o que está aqui? Não, mas a ideia vai estar aqui. A ideia está aqui, beleza? Pelo menos a ideia. Então, cada questão que eu vou passando, eu vou pegando a ideia e vou colocando o raciocínio. Vamos à primeira questão aí. As proposições. Se o delegado não prender o chefe de quadrilha, então a operação agarra não será bem sucedida. E se o delegado prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra será bem sucedida. São equivalentes? São equivalentes ou não são? Errado, não são. Vamos iniciar com a nossa condicional. A nossa condicional. Se P, então Q. Podemos pegar a de baixo. Se o delegado agir, prende o chefe de quadrilha. Olha o que ele falou na de cima. Se o delegado não agir, não prende o chefe de quadrilha. São equivalentes? O que faltou aqui? Inverter. Então, a nossa equivalente aqui seria não Q, então não P. Não Q, então não P. Você teria que inverter as frases e negar. Ele só negou. E quem não estuda vai errar. E vai errar e vai perder quantos pontos? 2. Aí que está a nossa vantagem. Vai perder 2. Você vai ganhar 1 e ele vai perder 2. Tem que fazer ele perder 2. Beleza? Qual é a outra equivalente da condicional? Não P ou Q. Não P ou Q. Você nega a primeira e mantém a segunda. Mas, professor, às vezes eu vejo escrito e não consigo identificar isso daí. Você tem que tomar cuidado, que às vezes está escrito assim, ó. Se o delegado não prender, se o delegado não agir, então ele prende o chefe de quadrilha. Se o delegado não agir, então ele prende o chefe de quadrilha. Vamos colocar a equivalente dessa daqui. Qual que é a equivalente dessa daqui? Você inverte, a primeira equivalente, você inverte e nega. Então, se aqui é não, o que tudo bem, o que você nega. Mas se aqui é não, vira o quê? Vira P. Vira P. Então é só inverter, o que é negativo fica positivo. E a outra? E a outra? Olha que interessante. E a outra? Não é não P ou quê? Não P ou quê? Só que aqui eu já tenho não P. O que vai virar? Aqui eu já tenho não P. Olha, o P virou não P. O não P vira o quê? Vira P. Então você decora a fórmula para adaptá-la ao caso concreto. Você decora a fórmula para adaptá-la ao caso concreto. Aqui era se P, então o quê? Virou não P ou Q.
Aqui é não P, se não P, então o quê? O P virou não P. O não P vira P. O Q, ele inverteu o quê? Não, então é P ou Q. Então, se você tem um P ou Q simples, ele pode virar uma equivalente de condicional, normalmente. Se você tem um P ou Q simples, ele pode virar uma equivalente de condicional. Olha só o que o P ou Q vira. E essa questãozinha aqui, quando cai, todo mundo erra. Ele vira se não P, então Q. Se não P, então Q. Um P ou Q simples. Olhem a próxima questão. As proposições. Se não chover amanhã, então irei ao alfa. Se não chover amanhã, então irei ao alfa. Eu sei que se chover ou não chover, vocês vão estar aqui. Com certeza. Chovendo ou não chovendo, os senhores estão aqui. Todo mundo quer estudar. Todo mundo quer passar. Todo mundo quer ter o olerite bem gordinho, não quer? Vai estar aqui chovendo ou não. Madrugadão estaremos aí? Com certeza. Então vamos lá, olha o que está escrito. Se não chover amanhã, então irei ao alfa. Se não chover amanhã, então irei ao alfa. Ele está dizendo isso aqui, ó. Se não chover amanhã, então, só vou colocar a letrinha para agilizar. Se não chover amanhã, então irei ao alfa. Coloco o A. Tá bom. Eu pergunto, isso aí é equivalente a não é verdade que não chove e não irei ao alfa? Vamos transformar essa outra aqui. Vamos transformar essa outra. Não é verdade que não chove, não é verdade que não chove e não irei ao alfa. Então não é verdade que não chove e não irei ao alfa. Perfeito? Deu para entender a segunda que eu coloquei ali? Não é verdade que não chove e não irei ao alfa. Essa negativa aqui, o que eu faço com ela? Ela distribui para dentro do parênteses, e o que é E vira ou. Se fosse ou, virava E. Então você entra com ela e inverte o meu conectivo. Quando eu entro a negativa para o não chover, o que vira isso aqui? Esse corta com esse. Você não pode querer cortar logo direto aqui. Porque se você cortar direto aqui, você vai esquecer desse. Então faz um por vez. Esse com esse, o que era não C vira C. Chove. O meu E vira ou. E o não A vira A. Ou seja, chove ou irei ao alfa. Então aquela lá chove ou irei ao alfa. E essa daqui vira o quê? Essa daqui vira o quê? Utilizando o ou. Vou utilizar o ou. Vou pegar a colinha que está em cima. Se P, então Q, vira o quê? Não P ou Q. Então, a segunda eu inverto ou mantenho a segunda. A primeira eu inverto ou mantenho a segunda. Vou inverter a primeira. O P vira não P. O não C vira o quê? C. E o A? O A eu mantenho. Então, o A eu mantenho. C ou A. Olha o que eu tenho aqui. Chove ou irei ao alfa. Elas são equivalentes? Podem mudar a resposta agora. São equivalentes. Beleza? Questãozinha que está caindo bastante, está todo mundo errando. A partir de hoje, nunca mais irão errar. Perfeitamente? Nunca mais irão errar. Beleza? Errou não, né, Jerônimo? Que bom. Senão ia dar uma tonfada. Cadê o tom? Fica esperto com o tonfa aí. Quem estiver dormindo. Tranquilidade até aqui? Entendido? Beleza. Podemos ir para a próxima com tranquilidade. Depois a gente vai para o almoço, relaxando. Se A for a proposição, todos os alfartanos são guerreiros. Primeiro, essa proposição é verdadeira ou falsa? Verdadeiríssima, né? Verdadeiríssima. Então a proposição não há está enunciada corretamente por nenhum alfartano é guerreiro? Errado. Aqui eu tenho certeza que vocês não vão errar mais isso aqui. Todo mundo está sabendo. Só vamos confirmar o que vocês sabem. No aulão, eu costumo dizer que eu não quero dizer novidade aqui. Eu não quero vir aqui com novidade.
Eu só venho aqui para confirmar o que vocês sabem. Porque, pô, eu vim com novidade faltando uma semana, o aluno desespera, né, cara? Ele vai desesperar, vai chegar aqui, professor, falou um monte de coisa nova lá. Não, vamos apenas confirmar o que você sabe. Está escrito aí, todo alfartano é guerreiro. Todo alfartano é guerreiro. Então imaginem, eu tenho aqui o grupo dos guerreiros. O grupo dos guerreiros. Eu tenho um grupo dos guerreiros. Todo alfartano não é guerreiro? Onde estão os alfartanos? Estão aqui dentro. Então os alfartanos estão todos aqui. Aí eu pergunto, no próximo dia 6, quem vai passar? Está aqui dentro ou está fora? Está aqui dentro, beleza, já estão espertos, está aqui dentro. Aí vem uma pessoa e fala assim, qual que é a negativa disso? A negativa disso é a mesma coisa que dizer que isso não é verdade. Você negar que todos os alfartanos são guerreiros é a mesma coisa que dizer, isso não é verdade. Isso não é verdade. E que para que isso não seja verdade, qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Aquele guerreiro lá do fundo está dormindo. O guerreiro do fundo está dormindo. Todo mundo olhou, não tem ninguém dormindo lá. Calma, é hipótese, beleza? É uma hipótese. Ele é guerreiro? Não, ele não é guerreiro, ele está dormindo. Se ele não é guerreiro, basta eu tirar ele daqui. Se eu tiro ele daqui, o que eu estou dizendo? Esse guerreiro aqui, esse alfartano, eu já falei guerreiro porque ele é alfartano, para mim já é automático. Mas esse alfartano aqui não é guerreiro. Então a negativa de todo é igual ao quê? Algum, ou pelo menos um, não é. Algum, ou pelo menos um, não é. Opa, apaguei o guerreiros, não precisava. Vamos continuar só para ver a negativa do nenhum. A negativa do nenhum. Todo alfartano é guerreiro. Mas eu sei que tem um cursinho lá na Suíça, que o cara não é guerreiro. Esse cara lá da Suíça, nenhum desse cursinho da Suíça é guerreiro. Não vou chamar de A, né? Porque A é alfartano, vou chamar de B. Olha só. Essa galerinha lá é guerreira? Nenhuma é guerreira. Nenhuma pessoa dessa é guerreira. Nenhum B é guerreiro. Nenhum B é guerreiro. Vai passar? Não vai. Primeiro que vai tremer no dia da prova. Prova da Polícia Federal. Eu costumo dizer isso e tem gente que fala assim, pô, prepotência. Não é. A prova é difícil ou é fácil, gente? A prova é fácil. A prova é fácil. A galera que não passa, ou não estudou, mas se não estudou, puta que pariu, é para passar mesmo. Não estudou, não é para passar. Ou não estudou, ou chega no dia lá, dá aquela tremidinha na perna e amarela. E prova de certo ou errado não pode amarelar. Se amarelar, vai se derrubar. Não pode amarelar. A prova é fácil. Os senhores não passam porque não? Porque não querem. Pelo amor de Deus, gente, eu estou cansado. Por que o aluno fica nervoso no dia da prova? Sabe que vai ficar nervoso, ele sabe. Ele sabe que se ele ficar nervoso, ele não vai passar, ele sabe. Aí ele vai lá e fica nervoso. Pô, não entendo, cara, não pode ficar nervoso. Não pode. Eu vou dizer, eu já fiquei nervoso um dia numa prova. Um dia. A minha primeira prova que eu estudei realmente. Para oficial da Marinha, Colégio Naval, fiquei muito nervoso, muito nervoso. E eu sabia muito matemática, sabia pra caramba matemática. Chegou lá das 20, eu acertei 13. E ia para a próxima fase, derrubado, porque eu tinha ido mal em matemática. Só que eu estava nervoso, eu amarelei naquele dia. 2 semanas depois, olha como não dá para medir conhecimento em prova. 2 semanas depois eu fui fazer a prova da EPICAR, para ser oficial da aeronáutica. Matemática e português. Português, alguém sabe português? Todo mundo gosta, né? Eu odeio português. Odeio. Não gosto. Mas tem que saber, depois eu aprendi. Aí era matemática e português. Pô, eu tinha amarelado na primeira, eu aprendi. Falei, porra, não vou amarelar mais. Cheguei lá, tranquilidade, relaxado. Eram 30 de matemática e 30 de português. Acertei as 30 de matemática.
Português eu acertei a metade no chute. Acertei a metade no chute. Matemática eu acertei as 30. Por quê? Qual que é a diferença de uma semana para outra? Emocional, tranquilidade. Somente a tranquilidade. A tranquilidade faz a diferença. Continuando. Nenhum B é guerreiro. Nenhum B é guerreiro. Vou colocar aqui o nenhum. Nenhum B é guerreiro. Nenhum B é guerreiro. Aí chegar o companheiro, ele vai falar, olha, realmente, você está dizendo que nenhum B é guerreiro. Mas eu conheço um B que aquele cara vai passar. Vamos supor que tenha um. Tem algum B aí? E aí hoje? Vamos supor que o B vai passar. Vamos supor que ele passe. Para que essa frase nenhum B seja guerreiro seja falsa, qual é o mínimo necessário? Todos os A's estão aqui dentro, né? Vocês querem deixar um B entrar? Não querem, não querem. Eu sei que não querem. Mas vamos deixar umzinho, só um. 1.500, deixa um. Quantos tem aí? Quantos tem aí? 300. Ah, ele vai ser o 1.500 aqui, então os 300 tá tranquilo. Tá, beleza, deixa ele para lá. Então esse B entrou aqui. Aí eu pergunto, esse B entrando aqui, a frase nenhum B guerreiro é falsa? É falsa, porque tem um B que não é. Tem um B que é guerreiro. Então, para você negar o nenhum, basta que pelo menos um ou algum seja. Como a gente está no singular, algum é. Só para não confundir, a gente normalmente fala assim, as negações de todo e nenhum são algum. Mas tem diferença. A negação de todo é algum, não é. E a negação de nenhum é algum, é. Beleza? Negação de todo, algum, não é. Negação de nenhum, algum, é. Quem decorou o triângulo está tranquilo, vai estar resolvido. Beleza? Podemos continuar. Todas as questões que estão aqui são hipóteses. Só que todos os afortanos são guerreiros é uma realidade, tenho certeza. Mas a maioria aqui é hipótese. Continuando. 4. Negar a proposição. Se João Paulo é romântico, então ele entrega uma rosa para alguém. É uma mera coincidência, que é uma hipótese. Se João Paulo é romântico, então ele entrega uma rosa para alguém. A gente traz para a nossa realidade, não é hipótese, mas fica mais fácil entender. Então, se João Paulo é romântico, ele entrega uma rosa para alguém. Que estrutura é essa daí? Estrutura da condicional. Estrutura condicional. Olha que beleza. Aqui eu estou com as equivalências. Eu gosto de trabalhar condicional porque condicional realmente é mais de 50% das provas. Cai muito. Então não vamos confundir condicional, equivalente da condicional, que ainda estão aqui, equivalente condicional. Só que aqui qual que é a primeira palavra? Negar a proposição. Então eu vou colocar aqui a negativa da condicional. Negativa da condicional. Aqui é equivalente da condicional, essa primeira linha. Aqui está a negativa da condicional. Negativa da condicional, depois que eu falo, quem já ouviu não esquece nunca mais. Vocês lembram da tabela verdade da condicional? Sim. Quando que o condicional é falso? Vera Fischer. Isso está decoradíssimo para o dia da prova. Todo mundo sabe. Então, o condicional é falso no Vera Fischer. E você negar uma condicional é a mesma coisa que dizer assim, quando que ele é falso? Você negar uma condicional é a mesma coisa dizer quando que ele é falso. E quando que ele é falso? Vera Fischer. Beleza, professor. Então eu vou negar a condicional, é a mesma coisa dizer quando que ele é falso. E ele é falso no caso Vera Fischer. Se ele é falso no caso Vera Fischer, olha só. A primeira é verdadeira? Eu mantenho. A primeira é verdadeira, eu mantenho. A segunda é falsa? Sim. Então eu não vou escrever que ela é falsa. Se ela é falsa, quem que é verdadeiro? Se que é falso, verdadeiro é não que. Então fica P, E, não que. P, E, não que. Negativa de condicional. Estrutura V, F. Olha que beleza. Tem como esquecer? Não tem como. Aqui não tem como mais.
E a própria fórmula saiu da tabela verdade. Só que a gente aprende a decorar e esquece o porquê das coisas. Vamos levar isso aqui para a questão. Vamos levar isso aqui para a nossa questão. Negar a proposição, se João Paulo é romântico, então ele entrega uma rosa para alguém. Equivale a João Paulo é romântico e não entrega uma rosa para alguém? Certo, equivale. Olha que beleza. Colocou a letrinha ali, você vai pegar a sua hipótese, a sua teoria e colocar no caso concreto, vai ver que é moleza, vai ver que é fácil. Beleza? Vou apagar. Tranquilo. Continuando. A próxima, eu trouxe uma questãozinha de tautologia. A proposição, se P então Q, ou se Q então P é uma tautologia? Gente, essa aqui dava para fazer direto. Dava para fazer direto. O que é uma tautologia? Quando a tabela verdade é toda verdadeira. Quando a tabela verdade é toda verdadeira. Então vamos fazer o seguinte, olha um bizuzinho para a prova. Se ele fala que é tautologia, significa que a tabela verdade é toda verdadeira. Vamos tentar dizer que isso aqui é falso? Vamos tentar dizer que isso aqui é falso? Para você dizer que isso aqui é falso, eu tenho que achar pelo menos um caso falso. Se eu achar um caso falso, não vai ser mais tautologia, concordam comigo? Se eu achar um caso falso, não vai ser mais tautologia. Então vamos tentar achar um caso falso. Pelo menos um. Se eu achar um caso falso, não vai ser mais tautologia. Professor, eu prefiro fazer toda a tabela verdade. Sem problema, faça a tabela verdade que você vai estar garantido, não tem como errar. Faz a tabela verdade. Mas vamos tentar achar um caso falso. Primeira coisa, quando que o ou é verdadeiro? Apareceu um verdadeiro. Eu costumo dizer, o ou gosta de ser verdadeiro? Gosta, olha só o Vzão aí. Se ele gosta de ser verdadeiro, apareceu um verdadeiro. Tanto na primeira quanto na segunda, ele é verdadeiro. Então, beleza. Para que aqui seja falso, os dois têm que ser falsos, né? Para que seja falso, os dois... Aí não tem como, ele não vai ganhar. Então, vamos tentar jogar falso de um lado e falso do outro. Falso de um lado e falso do outro. Primeiro, para que aqui seja falso, qual a estrutura que tem que ter aqui? Vera Fischer. Então, vou colocar Vera Fischer. Beleza. Só que esses valores aqui, pelo princípio da identidade, o Q vai ter sempre o mesmo valor. Pelo princípio da identidade, vai ter o mesmo valor. Então, se P é verdadeiro, P vai ser o quê? Verdadeiro. Se Q é falso, Q vai ser o quê? Falso. Aí eu pergunto, eu consegui construir o falso do lado de cá. E do lado de lá, virou o quê? Consegui colocar a estrutura Vera Fischer aqui? Não. Aqui vai ficar verdadeiro. Eu pergunto, falso ou verdadeiro? Me dá verdadeiro. Professor, o senhor tentou jogar o falso aqui, não deu certo. Vamos tentar jogar o falso aqui para ver se dá certo? Vai dar a mesma coisa, né? Mas só para garantir. Porque se for tudo falso, vai dar verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Se for tudo verdadeiro, vai dar verdadeiro. Só estou colocando os valores que se invertem. O senhor disse, tentou colocar o falso do lado de cá. Não deu. Vamos tentar colocar o falso do lado de cá. Colocando o falso do lado de cá, quais são os valores que eu tenho que colocar? Verdadeiro e falso. Vera Fischer. Só vai ser falso aqui. Então, colocando Vera Fischer ali, esse caso aqui é falso. Só que pegando esses valores e trazendo para cá, eles são invertidos. Aqui fica Fischer Vera. Fischer Vera é falso? Não, só é falso o caso Vera Fischer. O caso Vera Fischer. Beleza? Então, nesse caso aqui, ela fica verdadeira. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tem como isso aqui dar falso? Não, a gente tentou, não conseguiu. Se não tem como dar falso, sempre será verdadeiro. Sempre será verdadeiro é uma tautologia, molezinha, né? Vai cair uma questão de tautologia. O aluno que não está estudando, que não é alfartano, vai olhar assim, a primeira pergunta que ele vai fazer. Vocês sabem qual é a primeira pergunta? O que é tautologia? Realmente vai fazer. Cara, eu já passei por isso. Eu fico lá na frente, lá, e os alunos saíram. Nossa, que negócio de tautologia lá? Aquele negócio é de biologia, não é não? Mas, porra, biologia, cara. Vou entrar com recurso, biologia não está no edital. Puta que pariu, entra com recurso. Aí o examinador, que ele adora ver aqueles recursos, né? Ele vai olhar, vai dar aquela risada. Sabe como é que é a risada deles?
Vai dar risada e vai sair para tomar o uísque dele. Então, beleza, vamos continuar. O tempo aqui em cima voa, meu Deus do céu. Vamos lá. Próximo, 5 pessoas vão juntas a um cinema e pretendem se sentar juntas. O número de modos distintos que as pessoas podem sentar juntas, de forma que 2 delas, Pedro e Júlia, não fiquem juntas, é 72? Aqui eu coloquei essa questãozinha que ela está aparecendo bastante. Vamos primeiro. 5 pessoas em 5 lugares. O que é isso aqui? Permutação. 5 pessoas em 5 lugares, permutação. Então, se não tivesse nenhuma restrição, 5, né? Se não tivesse nenhuma restrição, 5 pessoas em 5 lugares, seria 5 fatorial. E 5 fatorial é quanto? Já está decorado. 120. 5 fatorial, 120. Beleza. Professor, mas isso aqui vai cair? Não, a parte de cima não vai, cara. Isso aqui não cai. Não cai. Mas vai cair perguntando assim, a primeira pergunta que eles podem fazer. Qual é o número de possibilidades que eu tenho, de forma que duas delas fiquem sempre juntas? De forma que 2 delas fiquem sempre juntas. Como que eu faço isso? 2 delas casaram, vão ficar juntas. Se elas casaram, o que aconteceu? Giovanni, quando casa, o que acontece? Vira um só, né? Quando casa, vira um só. Tô vendo um anel aí, filho, cuidado. Então, quando casa, vira um só. Então, vai ficar juntas. Vira um só. Se vira um só, você vai fazer a permutação. Conta os outros 3 e esses 2 aqui você conta como um só. Então, você vai fazer aqui uma permutação de 4. Quanto que é a permutação de 4? Quanto que é a permutação de 4? 24. Professor, terminou aqui? Não. Elas estão juntas, mas elas podem, sem maldade, elas podem trocar de lugar? Podem trocar de lugar. Se elas podem trocar de lugar, aqui eu tenho uma permutação de 2. Permutação de 2 é 2. 2 vezes 24, 48. Beleza. 48. Vamos à nossa pergunta agora. Depois de passar por isso aqui, vamos à nossa pergunta. 5 pessoas vão juntas a um cinema e pretendem se sentar juntas. O número de modos distintos que essas pessoas podem se sentar juntas, as 5. De forma que 2 delas, Pedro e Júlia, separaram-se, não fiquem juntas. Agora aconteceu o divórcio, separaram-se. Eu pergunto, aqui eu tenho sem restrição. Aqui eu tenho as 2 juntas. Para achar a quantidade de formas que elas não estão juntas, o que eu faço? Só diminuir. Só diminuir. Só subtrair aqui, ó, que beleza. Isso aqui está caindo bastante. Essa de cima caía muito antigamente. Essa de baixo começou a cair bastante, mas ficou batida, de tanto cair. Agora está caindo a última. Quanto que é 120 menos 48? 120 menos 40. A mente está habituada. 120 menos 40. 80. 80 menos 8. A mente está habituada. Então, de forma que elas não fiquem juntos, é 72. Certo, questão certa. Tinha gente respondido errada, agora troquem um gabarito, nunca mais vai errar. Beleza? Vamos continuar rapidamente aqui, rapidamente. O número de maneiras distintas que 6 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa redonda. Aqui eu só vou dar o bizu. 6 pessoas numa mesa redonda é fatorial. É fatorial? É fatorial, só que você subtrai 1. Então, 6 pessoas numa mesa redonda, 6 pessoas numa mesa redonda é igual a 5 fatorial. 6 pessoas numa mesa redonda é igual a 5 fatorial. 5 fatorial é 120. Só para quem está viajando, tem gente que está viajando. Professor, por que 4 fatorial é 24? Por que 5 fatorial é 100? Tem sempre um que está viajando. Vai que o cara está olhando lá e ele está viajando. Filho, 4 fatorial é 24, porque 4 fatorial é você multiplicar pelo antecessor até o 1. O 1 na multiplicação não faz tanta diferença. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Isso aqui é 4 fatorial. 5 fatorial, o 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 1 é elemento neutro da multiplicação.
4 fatorial, 24. 24 vezes 5, 120. Beleza? Próxima questão, vamos lá. Mais uma questão de probabilidade. Essa aqui é que eu estou chutando, ver se eu acerto essa questão de probabilidade. Esse tipo de questão está caindo bastante. Está caindo bastante. Quando o Ronaldinho Gaúcho bate um pênalti, tudo aqui é na base da hipótese, tá? Tudo na base da hipótese. Quando o Ronaldinho bate um pênalti, a probabilidade de ele acertar é 0,9. Está bem alta, tá bom, tá gostando. Quando o Leonel bate um pênalti, a probabilidade de ele acertar é igual a 0,3. Está se confirmando. Aos poucos está se confirmando. Suponhamos que, em um jogo, os dois realizam a cobrança de um pênalti. Então a probabilidade, marquem aí a palavra, então a probabilidade, somente Ronaldinho, olha só, quando ele fala somente Ronaldinho, o que ele quer dizer para a gente? Ronaldinho bate e acerta e Leonel não acerta. Então, qual é a probabilidade de Ronaldinho Gaúcho acertar? Somente Ronaldinho Gaúcho acertar o pênalti. É superior a 65%? Quanto que deu aí? Vamos lá, Ronaldinho Gaúcho bate e acerta. Qual que é a probabilidade? 0,9. 0,9. Opa, Ronaldinho acertou. Leonel acertou? Não. Qual é a probabilidade de ele acertar, Leonel? 0,3. Qual a probabilidade de ele não acertar? Se errasse, eu pegava a tonfa agora. Se errasse, eu pegava a tonfa. Então, Ronaldinho Gaúcho acertou, Leonel não acertou. Então, 0,7. Então, 0,7. Quanto que é 0,9 vezes 0,7? 0,063. 0,63. Qual é a probabilidade de somente Ronaldinho acertar? 0,63. 0,63 é quantos em percentual? 63%. É superior a 65%? Errado. Beleza? Vamos para 9 rapidinho. Vamos para 9. A questão 9. Eu coloquei aí, já é batido, mas para a gente diferenciar. Vai ter que ser rápido. Vai ter que ser rápido, mas a gente vai ter que diferenciar quando utilizar princípio fundamental, quando utilizar arranjo e quando utilizar combinação. Então acompanhe comigo 9, A, B e C, para ficar de uma forma dinâmica. A, B, espaço está pouco aqui, vou colocar mais para cá. B e a letra C. Vou colocar um espaço grande. O online também vai estar com material, então acompanhe. Acompanhe no material. E a C. Olha só a A falou o seguinte: a quantidade de números de 3 algarismos que se pode formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 é um cubo perfeito? Primeira pergunta. Eu tenho 5 algarismos e quero formar números com 3. Então de 5 eu quero tirar 3. Beleza? De 5 eu quero tirar 3. B. Com os corredores André, Beatriz, Carla, Daniel e Érica, a quantidade de pódios, ouro, prata e bronze, que se pode formar é superior a 6 vezes 11. Eu tenho 5 corredores, quero tirar 3. Eu tenho 5 corredores, eu quero tirar 3. Aparentemente, não é igual a situação daqui? Aparentemente é. De 5 eu quero tirar 3, de 5 eu quero tirar 3. Letra C. Com as pessoas André, Beatriz, Carla, Daniel e Érica, a quantidade de comissões de 3 pessoas que se pode formar é inferior a 3 fatorial? Eu tenho 5 pessoas e quero tirar 3. Professor, você vai olhar e vai dizer, puta, tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Não é, totalmente diferente. Vamos aprender a diferenciar. A primeira regra geral desse tipo de questões, olha a pergunta que eu faço. Esse grupo de 3 sai do mesmo espaço amostral de 5? Sai. Se saísse de espaços amostrais diferentes, eu multiplicava as possibilidades de espaços amostrais. Aqui todo mundo sai do mesmo espaço amostral. Então a primeira pergunta que você se faz é, sai de espaços amostrais diferentes? Sai. Então você vai multiplicar as possibilidades de cada espaço amostral. Aqui não, sai todo mundo do mesmo espaço amostral. Então o primeiro crivo já foi. Segundo crivo, a letra A. Vamos formar aqui um número. É 1, 2, 3, 4 e 5. Eu posso colocar o 1 na primeira casa? Posso. Aí vem a segunda pergunta. A segunda pergunta. Eu posso repetir o elemento? Se eu posso repetir o elemento, princípio fundamental da contagem.
Se eu posso repetir o elemento, princípio fundamental da contagem. Como a gente só está relembrando, o que é o princípio fundamental da contagem? Eu multiplico as possibilidades de cada etapa. Eu multiplico as possibilidades de cada etapa. Beleza. Vamos à letra B e à letra C. Calma que eu vou chegar lá nos resultados. Eu sei que vocês querem resposta, mas calma, vamos entender primeiro. A segunda é, com os corredores, eu quero formar um pódio. Então vamos colocar aqui, André, letra A, Alfartano, ganhou ouro. Ganhou ouro. Vamos formar o pódio aqui, ouro, prata e bronze. Será que, sem viajar, tá? Que o aluno começa a viajar, ele erra. Sem viajar. Então, sem viajar, o André pode ganhar a prata? Ah, professor, mas... Não, calma, não pode. Dentro de uma normalidade, se ele ganhou ouro, ele não ganha prata. Então, se eu não posso repetir o elemento, passou por esse crivo aqui. Não vai ser princípio fundamental. Por enquanto, não vai ser princípio fundamental. Então, se você não pode repetir o elemento e sai do mesmo espaço amostral, você vai ter que diferenciar entre arranjo e combinação. Você vai ter que diferenciar entre arranjo e combinação. Prepara a tonfa aí que tem gente querendo dormir. Prepara a tonfa. Você vai ter que diferenciar entre arranjo e combinação. Professor, como é que eu faço para diferenciar entre arranjo e combinação? Primeiro passo. Crie uma possibilidade. Crie uma possibilidade. Vamos criar uma possibilidade aqui. André, vamos colocar na ordem aqui. André, ouro. Beatriz, prata. Carla, bronze. Criar uma possibilidade. Vamos fazer isso com a letra C também, para ficar logo tudo junto. Vamos criar uma possibilidade aqui. A letra C, ele quer formar comissões de 3 pessoas. Então é A, vou colocar a mesma de lá. A, B e C. Segundo passo, segunda etapa. Misture a ordem dessa possibilidade. Você vai misturar a ordem dessa possibilidade. Vou misturar a ordem aqui. B, C, A. Vou misturar a ordem aqui também. B, C, A. Fazendo a mesma coisa. Terceira etapa, terceiro passo. Compare os resultados. Vamos comparar os resultados. Eu pergunto, nesse caso aqui, um pódio formado por ABC é igual a um pódio formado por BCA? Não é, porque se fosse, o Vasco estaria bem na fita. Porque ele só ganha prata, né? Só ganha segundo lugar. Se fosse a mesma coisa, ele estava, tô cheio de campeonato. Não, não é a mesma coisa. Aqui o A ganhou ouro. Aqui o A ganhou bronze. É diferente. Beleza, diferente. Nesse caso aqui, uma comissão formada por ABC é a mesma comissão formada por BCA? Iguais. Se diferentes, eu utilizo arranjo. Se iguais, eu utilizo combinação. Se diferentes, eu utilizo arranjo. Se iguais, eu utilizo combinação. Beleza. Arranjo vai ser arranjo de NP a P é igual a N fatorial, N menos P fatorial. N fatorial, N menos P fatorial. Professor, que fórmula é essa? Eu tenho 5 e quero tirar 3. Eu tenho 5 e quero tirar 3. Arranjos de 5, tomados 3 a 3. Lá vai o bizu. Qual é o bizu para não precisar da forma? Eu vou pegar o 5 em fatorial e multiplicar 3 vezes. Não pelo próprio 5, mas em fatorial. 5 vezes 4 vezes 3. 3 vezes, está aqui. 5 vezes 4 vezes 3. Combinação. Eu tenho 5 e quero tirar 3. A combinação, para não precisar decorar a fórmula, vou colocar ela aqui, para quem está precisando da fórmula. Tem gente que precisa ter a fórmula. Tem menina que coloca a fórmula no quarto inteiro lá, várias fórmulas. Ela precisa daquilo lá. É uma forma de estudar, então coloque. Mas para quem não gosta de fórmula, vai o bizu depois. A única diferença de arranjo para combinação é que a combinação tem um P fatorial a mais aqui. Professor, eu não quero decorar a fórmula, não tem problema. O 5 vai para cima, o 3 vai para baixo. Acabou? Não. Você vai colocar aqui o que falta ao 3 para chegar ao 5. Quanto que falta ao 3 para chegar a 5? 2, acabou. A soma desses dois dá o de cima? Tá. Tem que dar o de cima. Beleza? Então aqui me dá 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Aqui vai me dar 5 vezes 4
vezes 3, para no 3 fatorial, porque tem um 3 fatorial embaixo. 3 fatorial, 2. 3 fatorial, 2. Então, o 3 fatorial vai embora. 5 vezes 4, 20. Sobre 2, 10. E aqui 60. E o de cá? O de cá é princípio fundamental da contagem. O de cá é princípio fundamental da contagem. Eu multiplico as possibilidades de cada etapa. A primeira etapa, quantos números eu posso colocar? Letra A, 5 números. E na segunda algarismo, quantos eu posso colocar? 5. E no terceiro, 5 também. Então, isso aqui é igual a 5 ao cubo. 5 ao cubo, 125. Beleza. Professor, eu posso fazer arranjo por princípio fundamental da contagem? Anotem aí, pode. Arranjo também pode ser princípio fundamental da contagem. Então, você vai chegar aqui, ó. Quantas possibilidades eu tenho no ouro? 5. Quantos efetivamente ganharão o ouro? Um só. Sabendo que esse ganhou o ouro, não importa quem seja, quantas possibilidades eu tenho para a prata? 4. E para o bronze? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Olha o 60 aí. Ó. E no último, 10. Vamos às respostas. Letra A. É um cubo perfeito? Correto. É um cubo perfeito. 125 é um cubo perfeito. Letra B. É superior a 6 vezes 11? Errado. 6 vezes 11 é 66. Errado. A última. É inferior a 3 fatorial? 3 fatorial, 3 vezes 2, 6. É inferior a 6? Errado. É 10. Beleza? Tranquilo? Vamos fechar aí. Está acabando. Vamos fechar. Foz do Iguaçu é uma excelente opção para quem gosta de fazer turismo ecológico. Segundo dados da prefeitura, a cidade possui 8 pontos turísticos dessa natureza. Um certo hotel da região oferece de brinde a cada hóspede a possibilidade de escolher 3 dos 8 pontos turísticos ecológicos para visitar durante sua estada. O número de modos diferentes, vamos à pergunta. Eu leio, não importa, agora vamos à pergunta. O número de modos diferentes com que um hóspede pode escolher aleatoriamente desses locais, independentemente da ordem escolhida. Está aqui é o X da questão. Independentemente da ordem escolhida. Então vamos lá. Se ele escolher 3 locais turísticos, que eu vou chamar de A, B e C. Escolheu 3 locais turísticos. Chega um outro hóspede e escolhe os mesmos 3 locais, mas misturado. B, C, A. Eu pergunto, é a mesma hipótese? É a mesma hipótese porque ele coloca aqui, independentemente da ordem escolhida. Se é independente da ordem, é a mesma hipótese. E se é a mesma hipótese, eu utilizo combinação. Combinação de 8, porque eu tenho 8 locais tomados 3 a 3. Combinação de 8, tomados 3 a 3. 8 fatorial, o 3 vem para baixo. Quanto falta 3 para chegar a 8? 5 fatorial. Então você multiplica o 8 até chegar ao 5. Você multiplica o 8 até chegar ao 5 e para no fatorial. O 5 você deixa, desmembra o 3. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2. Beleza. Para que você faz isso, professor? Porque eu quero cortar sempre o maior. Quero melhorar a minha vida. Então você corta o maior. Quanto que é 3 vezes 2? Eu tenho um 6 em cima também, vai embora. Aprendeu a cortar, a vida fica fácil. O corte é para deixar a sua vida tranquila. Você ganha tempo, na questão. 8 vezes 7, 56. Ele fala que é superior a 50? Correto. Superior a 50. Beleza. A 11. Numa primeira fase de um campeonato de xadrez, cada jogador joga uma vez contra todos os demais. Nessa fase foram realizados 78 jogos. Pode dizer que o número de jogadores era superior a 13? Como que eu faço essa questão? Essa questão você vai fazer assim. Vai fazer pelo bizu se aparecer isso aqui. Se fossem 13 jogadores, quantos jogos eu teria? Você pega o valor que ele dá de jogos. Por quê? Professor, se o jogador A joga com o B, é a mesma coisa que o B jogar com A? É a mesma coisa. É a mesma coisa, que o jogo é o mesmo. Se o jogo é o mesmo, eu utilizo o quê? Combinação. Eu quero saber a quantidade de jogos. E cada jogo eu tenho quantos jogadores? 2. Então, minha combinação.
Vamos supor que tenhamos 13 jogadores, que é o que ele dá aí. 13 jogadores, eu quero formar grupos de 2, que é cada jogo. Quantos jogos eu quero saber? Então, beleza. 13 fatorial, 2 fatorial. Quantos falta 2 para chegar a 13? 11 fatorial. Pega o 13 e multiplica até o 11. Já estamos evoluídos, gente. Já estamos evoluídos. Vou colocar o 11? Não, já foi embora. Já evoluiu aqui. O 11 já foi embora. Ficou o 2. Então, 2 por 12 me dá 6. 6 vezes 3, 18. Vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 78. Olha como fazer a questão invertida fica bem mais interessante. Se são 13 jogadores, quantos jogos eu tenho? 78. Aí ele fala assim, foram realizados 78 jogos. Pode-se dizer que o número de jogadores era superior a 13? Errado, era igual a 13. Vamos lá, fechando. Numa cidade, os números telefônicos não podem começar por 0 e tem 8 algarismos, dos quais os 4 primeiros constituem o prefixo. Considere que os 4 últimos dígitos de todas as farmácias sejam 0000. Então, todos os 4 últimos são 0000. E que o prefixo da farmácia vida, é formado pelos dígitos 2, 4, 5 e 6. 2, 4, 5 e 6. Já foi. Depois eu te passo. 2, 4, 5 e 6. Vamos nessa questão. Conseguiram entender a anterior? Entendeu, está valendo. 2, 4, 5 e 6. Então a farmácia, ela tem 00 no final, e aqui os 4 primeiros podem ser 2, 4, 5 e 6. 2, 4, 5 e 6. Aí ele fala assim, não repetidos, e não nesta ordem. Não repetidos e não nesta ordem. Professor, se são não repetidos, como é que eu faço essa hipótese? Não repetidos. Quantos eu posso colocar aqui? Os 4. Posso repetir? Não. Então, 3, 2, 1. Isso aqui é o quê? 4 fatorial. A pergunta, o número máximo de tentativas a serem feitas para identificar o número telefônico completo dessa farmácia é igual a 4 fatorial? Correto. 4 fatorial. Beleza? Última questão. Na formação de uma comissão parlamentar de inquérito, cada partido indica um certo número de membros, de acordo com o tamanho de sua representação no Congresso Nacional. Concorda, professor de Constitucional? Está certíssimo aí, certíssimo. Perfeito. Letra A. Não, letra A não, eu dei o letra A. Faltam apenas 2 partidos para indicar seus membros. O partido A tem 40 deputados. 3. O partido A tem 40 de indicar 3. Enquanto o partido B tem 15 e deve indicar 1. Tem 15 e deve indicar 1. As escolhas vêm de espaços amostrais diferentes? Então você multiplica. Se vem de espaços amostrais diferentes, você multiplica. Como que eu acho as possibilidades desse espaço amostral? Eu quero escolher 3 dentro de 40. Eu quero escolher 3 dentro de 40. Vamos que esses 3 escolhidos sejam A, B e C. Desliga. Vamos supor que seja A, B e C. Se forem C, B e A, é a mesma coisa? Sim. Então é a combinação de 40 tomados 3 a 3. Aqui vai ser a mesma coisa. Um só, tanto faz se for combinação ou arranjo. Um só dá o mesmo resultado. Beleza? Combinação de 40 tomados 3 a 3. 40 fatorial. 3 fatorial. Quantos faltam a 3 para chegar a 40? 37. 15 tomados 2 a 1. Eu quero escolher 1 e eu tenho 15. Quanto vai dar? 15. Vai dar 15 aqui direto. Fatorial. Aqui dá 15. Beleza. Vamos pegar o 40. Vocês já estão evoluídos. 40 vezes 39 vezes 38. O 37 o que eu fiz? Já cortei. E embaixo, 3 vezes 15. 3 vezes 2 vezes 15. Ele fala que isso aí a resposta disso aí vai ser 40, 39, 38 e 5. 40, 39, 38 e 5. 40, 39, 38 e 5. Está certo ou está errado? Está errado. Está errado. Faltou o 2 aqui, ó. Está errado. Tem o 2 ali embaixo. Está errado. Beleza? Eu acho que o gabarito estava trocado aí, né? Troquem para errado. Beleza?
Pessoal, quem não for me ver mais, uma boa, uma excelente prova. Passo a palavra agora ao mega fodarástico operacional, professor de constitucional. Viva a carta-mãe. Oh. Só para fechar. Alfartano! Força! Beleza, galera. Ó, chega. Cara, eu fico imaginando, Wallace, imagina, à tarde a gente vai passar uns videozinhos bem legais aqui da Academia Nacional de Polícia. Agora imagina chegando 30 alfartanos na mesma turma lá na Academia Nacional de Polícia. O que vai ser aquilo lá? Pesadão assim chegando. Pesadão, meu irmão. Dá pra fazer um pelotão só com vocês lá, galera. E nós temos uma esperança muito certa. É certo que no mínimo 30 de vocês vão entrar de uma vez na Academia Nacional de Polícia esse ano. Então, vamos fazer força para que isso ocorra já nessa prova.